Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos fora transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelente Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra hoje, neste domingo, terceiro domingo do tempo comum, e de modo muito especial, desde 2019, o Domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco justamente para que pudéssemos valorizar melhor o pilar da palavra, que é a sustentação da igreja. O Evangelho de hoje, o início do Evangelho de São Lucas, recordando que Lucas escreve uma obra que tem duas partes, primeiro o Evangelho e depois o Ato dos Apóstolos, nos ajuda a compreender que Lucas buscou contribuir com a sua visão, com a sua pesquisa da vida de Jesus, dos acontecimentos que aconteceram e que chegaram até ele e que partiram de testemunhas oculares. Ele escreve a Teófilo, que em grego significa amigo de Deus. Então, para aqueles que ele está escrevendo, esses são os amigos e amigas de Deus. Nós, queridos irmãos e irmãs, somos aqueles que receberam este Evangelho para que possamos compreender que Jesus é o cumprimento daquilo que Deus um dia prometeu. A vinda do seu Filho é a realização de suas promessas. A salvação é uma realidade de fé. E no final do Evangelho, Jesus, que começa pela Galiléia a sua missão, ele que está numa sinagoga, lugar do encontro dos judeus para ler a Torá e meditá-la, ele abre um trecho de Isaías, no qual, profetizando séculos antes, que um dia chegaria aquele que libertaria os oprimidos, recuperaria a vista aos cegos, aquele que tiraria das pessoas todo tipo de opressão física, econômica, social, espiritual. Jesus, ao ler esse texto, no final diz: hoje se cumpriu esse trecho da Escritura. A palavra hoje é muito importante em Lucas. Ele utiliza muitas outras vezes para dizer que em Jesus tudo é novidade e que a salvação é para o hoje da história. Não é para ontem, não é para amanhã. Nós somos chamados a buscar a salvação, a nos mexer, a irmos até Jesus hoje, a partir deste momento, e a nos tornarmos discípulos dele, para que então a salvação possa ser uma realidade também para nós. Queridos irmãos e irmãs, que possamos, neste domingo da Palavra de Deus, ver se temos a Bíblia em casa, se estamos tendo uma boa relação com a Palavra, se buscamos meditá-la. Que lugar a Bíblia ocupa no meu lar? Um lugar central ou esquecido? Pois é a Palavra que é alimento para cada um de nós, para que possamos crescer testemunhando e sendo sinais hoje da salvação que o Senhor veio inaugurar. Que
hoje Ele os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.